E aí pessoal, tudo bem? Hoje o tema da gente será operações com números racionais. Para entender um pouquinho dessas operações, vamos fazer algumas construções aqui, algumas observações. Veja, quais são os números racionais? Os números racionais, o conjunto dos números racionais é representado por esse Q, em que ele é o conjunto de todos os números que podem ser escritos como fração. No meu caso aqui é um P sobre Q, ou seja, um P um número e Q sendo um número, certo? Tal que esse P ele tem que ser um número inteiro, ou seja, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. E números inteiros a gente já estudou algumas videoaulas atrás. E o meu Q também tem que ser um número inteiro, mas tem um pequeno detalhe: ele tem que ser um número inteiro diferente de zero. É por isso que eu coloco um asterisco no canto superior direito desse meu conjunto dos inteiros, porque se o meu Q pudesse ser inteiro, eu teria um número sendo dividido por zero. E isso a gente sabe que não dá, né pessoal? Jamais dividirás por zero. Bem, então vamos lá. Se a gente tem que os números racionais podem ser escritos como fração de dois inteiros, eu posso ter, por exemplo, um caso em que eu tenho um número A sobre um número inteiro B, em que esse meu B tem que ser diferente de zero. Esse meu número B, que ele está embaixo dessa barrinha aqui da fração, ele tem um nome. O nome dele é denominador. O meu A, que está em cima da barra, ele também tem um nome. O nome dele é numerador. Uma outra observação que eu queria fazer com vocês também sobre fração é que, por exemplo, se eu tenho uma fração 12 sobre 30, eu posso simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo, ou seja, o numerador e o denominador, por 2. Eu obtenho assim o número 6 sobre 15. Eu ainda posso simplificar essa fração dividindo em cima e embaixo por 3, porque os dois são divisíveis por 3, tanto o 6 quanto o 15. E eu obtenho assim o 2 e o 15 embaixo. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a fração 12 sobre 30 representa o mesmo número da fração 6 sobre 15, que representa o mesmo número da fração 2 sobre 5. Esses números são iguais, certo pessoal? São frações que representam o mesmo número. Eu poderia também ter pego esse meu 12 sobre 30 e ter dividido em cima e embaixo logo por 6. Assim eu obtenho uma fração 2 sobre 5. São frações equivalentes. Essas frações aqui são frações equivalentes. Vamos agora partir para as duas primeiras operações que nós temos com os números racionais. A primeira, o exemplo aí que eu estou mostrando para vocês, é uma soma, é uma operação de adição. Adição de números racionais, ela é bem simples quando nós temos o mesmo denominador. Perceba que nesse caso do exemplo 1, eu tenho 3 sobre 2 mais 5 sobre 2. Essa fração, essa adição de fração é fácil nós calcularmos, porque eles têm o mesmo denominador. E quando as duas frações que nós estamos operando na adição e na subtração, quando eles têm o mesmo denominador, fica fácil de calcular. Apenas eu repito o meu denominador e vou operar o meu numerador. Perceba que essa adição aqui é essa mesma aqui, certo? Se aqui, caso aqui fosse uma subtração, eu teria que subtrair aqui, ao invés de adicionar. Então, 3 mais 5, a gente sabe que é 8. E eu repito o denominador. Dá para simplificar essa fração? Dá sim, por 2. Assim eu obtenho 4 sobre 1, que é exatamente 4. Então a soma dessas duas frações aqui é 4. Partindo para o exemplo 2, a gente tem 7 sobre 8 menos 3 sobre 8 mais 1 sobre 8. Perceba que eu tenho uma operação de subtração aqui e uma operação de adição aqui.
E, além disso, os meus denominadores são todos iguais na fração. Então, fica simples de calcular essa fração. Eu vou repetir o meu denominador, pois os denominadores dessas frações são iguais, e vou operar com os numeradores. 7 menos 3 mais 1. Perceba que eu subtraí aqui e somei aqui por conta que eu estava subtraindo aqui e somando aqui. Então, vou subtrair aqui e somar aqui. Tranquilo? 7 menos 3, 4. 4 mais 1, 5. Então, o meu resultado é 5 sobre 8. E não dá mais para simplificar essa fração. Vamos para o exemplo 3. O exemplo 3, nós temos menos 5 sobre 8 mais 11 sobre 3 menos 7 sobre 2. Perceba que, neste meu caso, eu não tenho denominador comum nas frações. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, dos denominadores. Então, eu vou ter que tirar o MMC dos denominadores. Caso você tenha perdido a aula de MMC, eu aconselho que você volte alguns vídeos atrás e procure uma aula, inclusive gravada por mim, sobre MMC. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. 8, 3 e 2 são os meus denominadores. Então, dá por 2? Dá. 1, 3 e aqui 4. Ainda dá por 2? 2, 3 e 1. Dá por 2? 1, 3 e 1. Dá por 3, porque 3 também é primo. 1 e 1. Então, eu paro por aqui e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, o MMC entre 8, 3 e 2 é 24. O que é que eu vou fazer com esse MMC? Eu vou colocar embaixo dessas frações. Vou colocar 24, 24 e 24. E agora, o meu passo vai ser pegar esse número aqui, 24, e dividir pelos denominadores das frações. E depois multiplicar por seus respectivos numeradores. Eu tenho 24 e vou dividir por 8. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Mas perceba que eu tenho um sinal negativo aqui. Então, o que é que eu vou fazer com esse sinal negativo? Eu vou colocar aqui do lado. Tranquilo? Então, na verdade, vai ser... a minha fração obtida aqui embaixo será menos 15 sobre 24. Eu não vou simplificar essa fração, tranquilo? Deixe a fração como está. O meu segundo passo agora vai ser descer essa operação para cá. E vou fazer a mesma coisa com essa fração aqui, 11 sobre 3. 24 dividido pelo seu denominador. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 11, 88. Tranquilo? Agora eu vou descer essa operação para cá. E vou fazer a mesma coisa com outra fração. 24 dividido por 2, 12. 12 vezes 7, 84. Perceba agora que você tem operações com frações que têm o mesmo denominador. E como a gente viu, é fácil de calcular quando você tem o mesmo denominador nessas frações. Então, qual é o resultado? Eu vou ter que repetir o denominador e vou operar com os meus numeradores. Perceba que esse menos aqui ele vai vir para o menos 15. Então, vou ter menos 15 mais 88 menos 84. Isso aqui dá quanto? Vamos fazer logo esse aqui, ó. 88 menos 84 é 4. 4 mais menos 15 é menos 11. Sobre 24. Então, essa é a minha resposta. Tranquilo? Perceba o seguinte, que se você tiver o menos 5 sobre 8, que está aqui logo em cima, isso aqui é exatamente igual a menos 15 sobre 24. O 11 sobre 3
é igual a 88 sobre 24. São frações equivalentes. E o menos 7 sobre 2 é exatamente igual a menos 84 sobre 24. Você pode interpretar esse sinal aqui do menos 7 sobre 2 tanto como sendo seu sinal,